Olá pessoal, tudo bem com vocês? Faz um tempinho que não apareço, agora eu tô começando a postar um pouco mais. Sejam bem-vindos a essa live. E para algumas pessoas já acompanham o meu trabalho, mas para quem não acompanha, que está começando agora ou que está buscando informações sobre coach, sou Luciana Viana, sou psicóloga e sou coach. E o objetivo do meu trabalho, eu faço vários projetos, tenho vários projetos, mas um dos objetivos da Open Mind é trabalhar com desculpa, entrou numa ligação, trabalhar com desenvolvimento humano, formar profissionais que queiram cada vez mais conhecer a mente humana, o desenvolvimento humano. Então, esse é o meu objetivo na Open Mind. Então, eu sou a idealizadora da Open Mind, da primeira formação de coach cognitivo comportamental, que é um método que eu utilizo, que é como trabalhar, né, fazer um trabalho de desenvolvimento humano, trabalhando com a mente, com os comportamentos, com as emoções, e que, com certeza, dentro do processo de coach, que traz mais resultados. E o nosso assunto hoje, quem tá aí, fala um oi, se apresenta e a gente vai se conhecendo. O meu objetivo é, por semana, trazer uma live com um assunto pra gente conversar, pra gente discutir, trazer mais informações. E pra gente começar a esquentar, eu trouxe um assunto que a nossa maior ferramenta é a mente do nosso coach. Como assim, Luciana? A maior ferramenta é a mente do nosso coach? Então, todo o processo cognitivo, principalmente as crenças limitantes, na minha opinião, o assunto mais importante, mais relevante é trabalhar com crença limitante, né? Dentro do processo de coach, dentro do processo de desenvolvimento, a gente não pode deixar de trabalhar as crenças limitantes. Então, você que está estudando, você que já começou a entrar em campo, ou que já começou, você percebe, você entende do que eu estou falando, no sentido de que se a gente não olha para as crenças limitantes, para os processos cognitivos do nosso cliente, ele não faz a transformação, ele tem dificuldade de trazer resultados. E quando o cliente, por exemplo, entende que as razões pelas quais ele não conseguiu fazer mudanças, ou as razões que ele acaba repetindo padrões, que ele não consegue trazer mudanças, que ele não consegue conquistar as metas e os objetivos dele, ele entender que um dos motivos é o processo cognitivo, principalmente as crenças limitantes, muda totalmente a vida do nosso coach. Não sei se você já teve essa transformação no trabalho que você já desenvolveu, mas na minha opinião, sempre quando eu trabalho crenças limitantes, quando o meu coach entende que o que estava emperrando a vida dele era uma crença limitante, algo que aconteceu na vida dele e que de fato estava impedindo de ele conseguir conquistar, primeiro a grande novidade, assim, a grande transformação, ele ter a consciência do que aconteceu, ter a consciência das consequências que houveram na vida dele por conta dessa crença limitante. E não sei se todos sabem da questão de crenças limitantes. Então, a crença limitante, a gente sempre fala, crença limitante, mas eu gosto de falar que não é a única crença, não é o único aspecto. Quando a gente fala da mente, que é a nossa ferramenta de trabalho, a crença limitante não é o único assunto importante. Ela é importante, vamos dizer que ela é a raiz de vários problemas, mas a gente tem que falar dos processos cognitivos, de como que formam essas crenças limitantes. Um está amarrado com o outro. Eu falo que a mente é como se fosse caixinhas que a gente vai registrando ali e que a gente precisa entender como funciona. Não podemos generalizar ou diminuir a importância do processo cognitivo, dos nossos esquemas para a gente trabalhar. Então, falar, o que você faz? O nosso foco lá do coach cognitivo, do Master Coach, a gente trabalha muito da questão da crença limitante. Mas na formação, quando a pessoa faz a formação, entende que a crença limitante, ela é central, mas existe um mundo maior, várias caixinhas que o nosso coach registrou e que ali está impedindo, e que a gente tem que trabalhar cada caixinha.
Então, você que está começando agora, você que está pensando em fazer formação, ou que já fez algumas formações, que ainda está querendo descobrir, entender um pouco mais das crenças limitantes, esse é o nosso assunto de hoje. Vou falar um pouquinho mais sobre elas. E também o meu objetivo, como falei para vocês, é uma vez por semana estar aqui com vocês para falar um pouco mais desse tema maravilhoso que é a mente humana, que é a questão dos pensamentos cognitivos, entender a amplitude dessa ferramenta, que a nossa maior ferramenta para a transformação do nosso coach é a mente dele. Claro que nós temos as ferramentas do processo de coach, que vai, com certeza, vai ser sempre um guia para gente saber para onde que nós vamos também direcionar o nosso cliente. Mas, acima de tudo, é a mente do nosso cliente. Quando a gente entende todo esse emaranhamento mental, cognitivo, desses processos cognitivos, desses esquemas que foram formados durante toda a vida do seu coach, é que você vai usar e transformar e usar a mente como aliada e como maior ferramenta no processo de coach. Então, é esse destaque que eu quero dar para você, e eu quero dar mais conteúdo para vocês nesse sentido, nesse despertar de a gente estudar um pouco mais, de gerar mais conteúdos e informações dentro da nossa área de coach, para que esse assunto é relevante e importante e cada vez mais a gente consiga estudar um pouco mais, a gente se especializar cada vez mais, que você possa aumentar o seu know-how também, para conhecer essa ferramenta maravilhosa que é a nossa mente e usar as estratégias certas, momentos certos para fazer mudanças dentro do processo do coach, dentro da vida do nosso coach, né? Então vamos pensar aqui, vamos imaginar, né, que a crença foi instalada, que a crença ela foi desenvolvida de alguma maneira. E como a gente precisa entender como ela foi instalada para depois a gente acabar eliminando essas crenças. A gente tem que saber como que a gente, como que foi isso, como que aconteceu isso. Então a gente tem a teoria, a ciência para a gente aprender isso. Então vamos imaginar que quando acontece alguma crença, pode ser positiva ou negativa, mas a gente está falando aqui da limitante. Quando ela é formada, quando ela é instalada, o que acontece? Ela não estar ali numa caixinha só de crenças limitantes. Ela tem várias caixinhas. Então, nessas caixinhas, né, pessoal, fala um oizinho para mim. Eu não tô conseguindo ver quem tá entrando. Tô vendo que tem gente aqui que tá entrando. Eu não sei por que não tá abrindo para mim. Então... Bom, mas eu vou continuar e aí depois eu vejo os comentários de vocês, falam um oi, se apresentem, se tiver alguma dúvida do que eu tô falando também, tá bom? Então vamos imaginar que essa crença foi instalada em algum momento da vida do nosso coach e que essa crença está impactando no processo de coach. Se está impactando, primeiro, então a gente tem que parar para olhar isso, que vai favorecer e a gente vai a favor e fazer essa transformação. Então, quando ela começa a ser instalada, vai ter memórias. Então, memórias cognitivas, que são aquelas lembranças que talvez o seu coach ele entenda, ele lembre do que aconteceu, de fatos ou situações que aconteceram, que foram formando essas crenças. Depois nós temos as memórias emocionais, as lembranças emocionais, que às vezes ele não lembra exatamente o que aconteceu, mas de alguma forma, alguma situação hoje é um gatilho que vem as emoções fortes, que ele não sabe de onde, mas acontece. Tá ali registrado nessa caixinha no nosso cérebro, regiões do nosso cérebro que ativa essas emoções que na época são muito, vamos dizer assim, é muito parecido o que aconteceu no passado da pessoa. Situações específicas ou não, não precisa ser um trauma para ser instalada uma crença limitante. Pode ser situações simples, leves, ou interpretações que a pessoa fez e que foram registrando, cristalizando e formando uma crença. E aí tem todas essas memórias. Claro, aí vem as emoções, tudo mais, e aí vem as sensações corporais também, porque nós somos integrados, mente e corpo. Quem gosta de falar, mente, corpo e alma, né? Então nós somos integrados. Da mesma forma que eu registro aqui na minha mente, meu corpo também, né, acaba liberando hormônios que a gente também consiga
entender de forma fisiológica e corporal também. Por isso que as emoções fortes também a gente vem e a gente sente no corpo, tá ok? Então, isso a gente registra dessa forma. Então, tudo que aconteceu, ele tá lá registrando na parte cognitiva, emocional, corporal e tudo mais. Então, dessa forma que a crença é formada e registrada de tudo isso, né? Então, assim, e nessas situações, o que acontece? Quando formada e registrada aí nessas cognições do nosso coach, nós temos alguns elementos importantes para a gente usar essa ferramenta a nosso favor e a favor do nosso coach, ok? O que a gente, então, como profissionais de desenvolvimento humano, que a gente tem que se preocupar? O que a gente tem que olhar, então? Tá bom, então eu entendi que existe esse processo cognitivo que transforma, que registra na mente do nosso coach e que faz que, depois desse registro, depois de cristalizado isso, instalado essa crença, acaba fazendo com que essa pessoa com essa crença vai interpretar a vida de alguma forma, de uma maneira X e Y, dependendo da sua crença. Vai fazer com que a pessoa pense de uma forma específica com aquela crença. Vai também mostrar pra gente como o comportamento dela. Então, a gente o pensar, o agir, se comportar e se relacionar. Nossas interpretações vão acontecer com relação a todo esse esquema que foi registrado na nossa mente. Então, como a mente é maravilhosa. Oi, Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda! Então, a Laurita também tá aí e se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando. Se eu esquecer de alguma coisa também. Então, a ciência mostra cada vez mais, com mais pesquisas, falando da importância da nossa mente e como ela pode transformar. Então, ela tem essa plasticidade, desculpa a palavra, a capacidade de fazer conexões diferentes, de fazer mudanças diferentes cada vez mais. E se a gente entende que ela tem essa capacidade de fazer transformações e a gente considerar que uma vez ela registrou e formou uma crença limitante, ela também pode desativar, nós podemos eliminar e podemos criar outras. Se uma vez ela fez isso, a gente pode ir para um caminho ao contrário. Então, se a gente sabe que a crença limitante, ela teve lá registro, abriu todas essas caixinhas negativas, então, para o processo de cura, para a gente usar essa ferramenta a nosso favor, a gente tem que abrir essas caixinhas também, diminuir os impactos dessas memórias que foram registradas, que causou e transformou e formou essa crença limitante, para depois a gente diminui essas memórias, esses registros, elimina erros cognitivos, de pensamento, tudo mais, para a gente conseguir transformar. Então, os elementos, vai falar, então tá bom, sendo tão complexo, tão grande, tá bom, o que eu preciso focar? Então, os principais elementos que eu chamo a atenção, você que quer cada vez mais trabalhar sobre isso, é entender sobre pensamentos, né? Entender erros cognitivos que nós temos, dependendo da crença limitante, as pessoas têm alguns erros cognitivos, algo que distorce a questão, a interpretação das pessoas. Não, essa distorção, né, nem todo mundo, acho interessante isso, nem todo mundo utiliza os mesmos erros da mesma forma. Nós temos padrões que a gente consegue observar e entender, para depois a gente quebrar, mas a gente vai ter que entender como que foi formado isso com o nosso coach. Isso que eu acho que é fascinante, porque não tem um padrão, uma regra certinha e tudo mais, né? E aí entender também as regras, os deveres, suposições. Às vezes nós temos algumas regras que nós aprendemos por algum motivo para se defender da vida, e essa regra fica como o resto da vida. Ela não serve mais, mas ela tá ali instalada, aquela regra, aquele dever, aquela obrigação, e acaba deixando nossa mente mais rígida, mais inflexível. E o processo de desenvolvimento humano
é o contrário disso. A gente buscar flexibilizar o nosso pensamento, buscar novas formas de pensar, de acreditar, de fazer mudanças. Mas, infelizmente, a gente acaba se agarrando, isso é qualquer ser humano, não é só o coach, não é, nós fazemos isso, a gente se agarra a algo que a gente já conhece, mesmo sendo negativo. E por isso que às vezes fica um processo trabalhoso fazer as mudanças, porque vamos imaginar, a pessoa tá ali, a vida quase toda dela, ela instalou a crença limitante, vamos pensar de fracasso. Ela tem a crença de fracasso. Então ela acha desde pequena que ela é uma fracassada, foi na escola, na adolescência, que ela não merece ter sucesso, ela não merece ser feliz, ela não merece ganhar dinheiro. E aí ela acredita nisso. E é uma verdade tão forte, mesmo trazendo prejuízos para ela, mesmo ela tentando brigar com isso, ela não consegue enxergar que existe uma outra maneira porque ela está acostumada com o mesmo. Não é só a zona de conforto, é muito maior do que isso. Ela não conseguia entender que existe processos e a gente consegue mudar isso. E a gente tem que mostrar. E nós somos profissionais para mostrar que é possível mudar, que é possível fazer essa transformação, mesmo que seja difícil naquele momento, falar para ela que existe outras maneiras de pensar, outras formas de agir, de se comportar e de se relacionar. E é isso que é uma crença limitante, né? São verdades absolutas, né, dentro desse escopo. Mas como eu estava falando para vocês, então nossa mente é pensamentos rígidos, erros cognitivos que a gente tem que olhar. Esses pensamentos aí, a crença limitante que a gente fala. Então percebe que eu trago para vocês aqui que a nossa mente é muito maior, quando a gente está falando no processo de coach, é muito maior do que crença limitante. A crença limitante, ela ali é central, ela que manda todo o comando da forma de a gente pensar, sentir, agir e se comportar e se relacionar. Ela que está passando, mandando esses comandos, né? Por isso que tem pensamentos sabotadores, pensamentos negativos, porque ela tá ali na raiz e tá ali atrapalhando o seu coach a atingir as suas metas, seus objetivos, enfim. O que eu quero destacar aqui para vocês é nesse sentido, que a gente precisa conhecer a mente. A nossa maior ferramenta do desenvolvimento humano no coach é a mente do nosso coach. É usar as estratégias certas, momentos certos, intervenções para fazer as mudanças necessárias para o nosso coach buscar os seus objetivos da melhor forma possível, que essas transformações ele pode carregar para o resto da vida dele. E quando a gente recebe o feedback falando que isso aconteceu, com certeza você que escolheu essa profissão, né, não tem um presente maior dessa gratificação quando a gente vê essa transformação, essa mudança, e que essa mudança também está sendo importante para a vida dele, em outras situações, em outras áreas, em outros objetivos, em outros sonhos. E aí nós temos essa preocupação. Se você gostou desse assunto, eu quero toda semana trazer um pouco mais dessa informação, porque é um assunto muito amplo e muito gigante, com muitas informações bacanas que eu gostaria de trocar com vocês. Se tiver alguma dúvida, você que está assistindo agora ou está assistindo depois no replay, fica à vontade de falar comigo, dá a sua opinião sobre o que você acha. Eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas que participam, que a crença limitante, o processo cognitivo é um dos principais no processo. Aí algumas pessoas já me perguntaram também, Luciana, em qualquer nicho ou você está falando só de vida? Qualquer nicho. Já contei aqui para algumas pessoas que eu atendo, líderes, às vezes não conseguem um resultado bacana porque tá ali bloqueado, a sua mente tá bloqueada. E tá vivendo ali sempre no mesmo padrão, repetindo padrões que não aguenta mais, não sabe como mais eliminar isso. E a gente pode fazer dentro do processo, sim, ajudar, usar as ferramentas que nós temos dentro da ferramenta do coach, mas a gente tem que
antes de se preocupar com isso, a gente tem que entender como o ser humano funciona, quais são os padrões cognitivos, comportamentais do ser humano, para aí a gente buscar ferramentas certas, no momento certo, para a gente fazer essa transformação. Então, eu espero que você tenha gostado. Vou deixar depois um link aqui para vocês, depois da live. Quem quiser participar de um grupo fechado. Oi, Leide, tudo bem? Seja bem-vinda. Depois você assiste o replay que eu tô terminando. Tô falando um pouquinho de crenças limitantes. E quem quiser receber mais conteúdo, eu vou mandar somente para as pessoas que queiram receber informações sobre, né, esse trabalho que eu desenvolvo, que é o coach cognitivo comportamental, que eu sou a primeira a falar sobre isso no Brasil, que traz da ciência a comprovação de mudanças. Querida, obrigada. E eu fico frisando, eu acho que a gente tem que desenvolver mais ferramentas, falar mais sobre isso, dentro de formações que eu conheço, não é criticando, mas acabo usando pouco tempo ou explicando sobre crenças limitantes de forma muito superficial. E quando a gente entra na prática e fala, peraí, agora? Eu sei que é uma crença limitante, mas como que eu faço para fazer a mudança agora? Como que eu posso ajudar meu coach? E aí ele fica ali travando, porque você sabe que é uma crença, mas não sabe como fazer essa transformação. Então, me proponho aqui, né, trazer conteúdos relevantes para vocês. Então, se vocês tiverem interesse em outro assunto, também trago. Então, como eu trabalho coach de vida, executive coach, então, como eu falei, eu adoro a área de desenvolvimento humano, sempre estou estudando, sempre me especializando, sempre trago coisas novas. Eu vou trazer novidades para vocês também. Algumas pessoas me pediram formações menores, tal, então a gente já está desenvolvendo isso e vocês vão ter acesso a esse ano também, para cada vez mais a gente conseguir se especializar. Eu acho que a gente também, como os profissionais na área, a área é muito nova, ainda não regulamentada, não temos um conselho regulamentado, então a gente tem que produzir informações, fazer artigos, escrever e ser relevante. Então, essa é a dica que eu trago para vocês hoje na live, essa é a experiência que eu trago para vocês. A gente tem muitas ideias, muitas informações e que gostaria de compartilhar. Então, se você tem interesse, deixa seu e-mail, faça o seu cadastro no link que eu vou deixar aqui na live, que aí a gente vai passar informações para vocês, formar um grupo fechado por e-mail para você receber todas essas informações. Se você já fez um cadastro com a gente em algum momento, então tá comigo, não precisa fazer o cadastro de novo, mas que a gente vai passar. Não se preocupe, que a gente é contra spam, a gente não vai mandar spam para vocês, a gente vai mandar conteúdo, interações, informações, discussão, enfim, tudo que é relevante para a gente fazer essa troca e a gente mostrar isso, né, para o Brasil todo, dessa importância, dessa transformação, que é trabalhar com desenvolvimento humano, que é essa a minha missão, é isso que eu faço com muito prazer. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, boa noite, bom final de semana e até semana que vem, tá? Beijos, tchau!